Pois bem, o auto-intitulado continuador da obra de Daniel Mastral já começou a sua perseguição, a sua grande missão de caça às bruxas em pleno século XXI. Dessa vez, atacando a estátua de Lúcifer, que foi aí empossada em propriedade privada na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eu sou Nicole Bíblia, vim da Igreja Adventista do Sétimo Dia e estou aqui como um teólogo a serviço do luciferianismo e do satanismo. Ok? O prefácio do nosso trabalho dá-se por ocasião em que a gente vê o crescimento da intolerância religiosa cada vez maior em terras tupiniquins. Brasil, um país considerado laico. Primeiro havia aquele grande esforço do pastor Edir Macedo e da sua Igreja Universal do Reino de Deus contra umbandistas, quimbandistas, candomblecistas e outros. E aí surgiu esse fenômeno do charlatanismo, da mentira, que está sendo investigado por possível colaboração na morte, no óbito de sua ex-esposa e, quem sabe, devido aos abusos intelectuais contra o próprio filho, que ceifou também o menino a sua própria vida. Veja como o cristianismo está em degradação. Na verdade, os grandes fundadores de movimentos eram pessoas probas, pessoas de grande conhecimento, como foi da teosofia Helena Petrovna Blavatsky, ela escritora da Doutrina Secreta, 6 volumes, Dize Sem Véu, 4 volumes e outros livros mais. Ellen G. White, escritora de mais de 40 livros, e que a Igreja Adventista considera como a luz menor. A Bíblia é a luz maior e as profecias dela e os seus livros a luz menor. O mesmo acontece com o fundador da obra do livro de Mormons, Joseph Smith, que recebeu do anjo Moroni as placas de dilatão. A degradação do cristianismo em si se vê claramente à medida que o tempo vai avançando, desde a morte de Pedro, o trono de Pedro, porque Pedro foi, pelo que nós saibamos, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu mestre morreu. E aí, no trono de Pedro, surge aí o papado. Então, a partir daí, nós vemos toda a idade das trevas em que a igreja comandou com a perseguição, com os altos impostos, com aquele livro, a publicação do livro Maleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, que ceifou a vida durante muito tempo de milhares e milhares de mulheres especiais, mulheres que tinham o dom de trabalhar com plantas, o dom de trabalhar com simpatias, tiveram aí suas vidas ceifadas pelo movimento da igreja chamado Santa Inquisição, ou Santo Ofício da Igreja Católica. E agora vemos esse grande movimento contra bruxos e bruxas, pagãos, umbandistas, candomblecistas, entre outros. Primeiro começa por aí, começa atingindo os luciferianos, satanistas, e depois vai em candomblecistas, umbandistas, quimbandeiros. E quando essa turma maior estiver totalmente destruída, a caça às bruxas, então esses
movimentos menores, wiccanos e bruxinhas naturais serão também perseguidos. De modo que eu não assisti a live desse continuador da obra, desse camarada, que tirou a sua própria vida. Mas nós estávamos falando exatamente disso, da degradação, pois, do cristianismo, quando o primeiro papa, que diz que Pedro foi o primeiro papa, mas Pedro morreu, como eu falei, e aí com o papado, que veio a Idade das Trevas, e a continuidade foi que Martinho Lutero, o monge agostiniano, em 1500, teve acesso pela primeira vez à Bíblia. E aí ele teve a coragem de tomar aquela Bíblia, fugir do mosteiro e fazer a primeira versão da Bíblia em alemão, na língua alemã. A primeira Bíblia foi feita dessa forma. Depois ela iria passar por várias traduções, homens comuns fazendo interpretações da Bíblia. Ou a Bíblia da tradução do rei King, que é chamado King James, tradução, tem uma coisa a mais, tem aquela questão da mulher, aquele que não tiver pecado atira a primeira pedra, que não constava nos evangelhos primordiais. Era a avó do rei James, que inventava essas histórias porque não tinha acesso à leitura da Bíblia, apenas tinha ouvido falar e algumas pequenas interpolações e traduções da Bíblia alemã, e o rei James resolveu colocar essa história daquele que não tiver pecado que atira a primeira pedra, que é claro seria aproveitado pela Igreja Católica, dizendo que aquela prostituta que foi levada lá aos pés de Jesus era nada mais, nada menos que Maria Madalena, que se você ler a Bíblia capa a capa, não há confirmação. Depois nós temos Quínoques, depois do Lutero temos Quínoques, temos Calvino, temos outros indivíduos que foram dando interpretações, e esses indivíduos eram cada vez de vida mais duvidosa. Existe, por exemplo, informações de que o fundador de um desses movimentos, não lembro agora se de Testemunhas de Jeová ou dos Mormons, morreu em troca de bala com a polícia. Então você vai vendo a degradação do cristianismo à medida que vai surgindo mais reformadores e mais intérpretes da Bíblia vêm aí aparecendo. Então, ver um ataque desse indivíduo contra o que ele chama da palhaçada, se referindo aí aos Exus, eu não assisti, eu não dou raio para esse camarada, mas eu soube e eu paro com essa palhaçada, Exu Viludo, Exu isso, Exu aquilo, e começa aí a falar da quimbanda luciferiana e de outros movimentos mais. Mas o pior movimento, aquele movimento que causou mais guerras, que destruiu mais vidas, nenhum desses movimentos que nós estamos vendo afro-brasileiro, com as suas contradições, com os seus problemas internos, destruiu mais vida, como eu falei, do que o próprio cristianismo. Esse indivíduo, esse continuador da obra de Daniel Mastral, ele gosta de colocar a bandeira de Israel por trás, porque na verdade ele sabe que os cristãos, na sua grande maioria, eles ligam Israel de Jeová, a Jesus. Quando, se fosse honesto, deixaria bem claro para as pessoas que Jesus, de nenhuma forma, de nenhuma maneira, iria citar Jeová como pai, porque todos os indivíduos chamavam a divindade do Tetragrammaton e de outros nomes, mas Jesus é o primeiro a chamar de pai, e ele vem dizer que é um pai amoroso, que não bate com a biografia de Jeová, no que nós chamamos de Velho Testamento, ou de Gênesis a Malaquias. Não vai bater esse pai de amor.
Eu queria explicar do que Jesus estava falando para os estudiosos, aqueles que realmente gostam de procurar e que estão ávidos pela verdade, o Pi-Sofia, onde conta a história de Sofia, que resolveu ter um filho longe do pleroma, ou seja, da divindade, e teve aí esse monstro, que é justamente a divindade maligna chamada Iadabaoth. Iadabaoth iria, pois, criar o universo e alimentar-se com sua crueldade das guerras e de todas as coisas que iriam acontecer aí. Para isso, para dominar essa situação, Iadabaoth teria criado mais arcontes tão malignos quanto ele, né? Era esse Deus maligno que se absorve dentro de sua criação e se alimenta da sua criação. Em Gênesis, que pensam que é o primeiro livro escrito, porque ele está colocado lá como o primeiro livro, na verdade, o primeiro livro escrito bíblico, a história nos conta que é o livro de Jó, mas nós vamos ver aqui as origens do mundo da humanidade, a criação do dilúvio, a criação até o dilúvio. Mas vamos ver a criação em si. Eu estou com uma versão que eu mais gosto, mas eu vou usar várias versões nessa playlist de estudos bíblicos, avisando para todos que os vídeos serão longos, né? E somente para aqueles que realmente se interessam. Se você se interessar, dê seu like, faça seu comentário, compartilhe, para que nosso canalzinho vá crescendo. E eu agradeço aquelas pessoas, né, que estão vindo aqui, que estão, de alguma forma, estão prestigiando o nosso trabalho. Mesmo que a gente saiba, pela ausência de comentários, que há mais inimigos do que amigos. A obra de Deus em 6 dias. Diz assim: vamos ver o que essa divindade e que os gnósticos da idade de Cristo criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, para haver um princípio é preciso que haja um final. É por isso que essa palavra, no princípio, em língua judaica, começa com uma letra específica, que há os rabinos aqui falando na internet, e eu não vou falar sobre porque eu não estudo rabinato. Então, diz que essa letra deixa bem claro que houve outras criações antes desta aqui, né? Então foram destruídas várias criações humanas, foram distraídas, humanas ou pseudo-humanas, e essa divindade começa a criar a partir daqui. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Essa tradução está muito melhor do que aquela tradução João Ferreira de Almeida, que diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui diz claramente que é algo, e o sopro de Deus agitava a superfície das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Veja que ele viu que a luz era boa, significa que antes ele não tinha tido aí essa ideia. E Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, as trevas de noite, houve tarde e manhã, primeiro dia. Você não está vendo aqui o sol e a lua sendo criados, você está vendo que ele disse haja luz, e essa luz foi que a priori iria dividir o dia da noite. E a continuação, disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que ele separe as águas das águas. E assim fez. Deus fez o firmamento, que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. O que ele está dizendo aqui,
né? Então vou apresentar por gestos. Está dizendo aqui que Deus, né, havia sobre as águas e ele separou as águas. Nas águas de baixo, ele colocou algo em cima, que ele chama de firmamento. Esse firmamento iria separar as águas de baixo com as águas que estão acima. Ok? Há um versículo bíblico que irá dizer: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então você vai perceber essa coisa, né? De onde vai se originar naturalmente a história da Terra plana. Os terraplanistas irão falar muito sobre isso, porque é bíblico essa história de que foi criado um firmamento, né? A água lá para cima e a água lá para baixo, e o que separa todas as glórias de Deus por sobre a terra, ou seja, das águas que estão acima, é essa cúpula que é chamada de firmar o firmamento. Deus chamou o firmamento céu. Então, isso que você está vendo aí azul, né, por sobre sua cabeça, o céu é exatamente isto. É esse firmamento, essa coisa, esse vidro que passa por sobre a terra, dividindo ela das águas para além das águas que estão abaixo. Houve uma tarde e uma manhã, e foi o segundo dia. É muito bom, essa leitura é muito gostosa. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que apareça o continente, e assim se fez. Deus chamou ao continente terra e a massa das águas mares, e Deus viu que isso era bom. Aí ele viu, ele entendeu que isso era bom. E Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem sobre a terra, segundo sua espécie. Frutos contendo sua semente, assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo sua espécie. Árvores que dão segundo sua espécie, frutos e contendo sua semente, e Deus viu que aquilo era bom. Houve uma tarde amanhã, e nós já estamos aí no terceiro dia. Agora veja isso aqui. E disse Deus, estou no verso 14, que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Interessante que ele já havia feito isso em versículos anteriores. Mas aí não há a criação dos luzeiros. Foi uma luz que separou, é uma luz que acendeu para que ele pudesse criar, e a partir daí já ia separando dia e noite, mas aqui ele para confirmar essa coisa, pelo menos para quem viesse a habitar a terra, ele fez esses dois luzeiros. Que eles sirvam de sinais, tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Que sejam luzeiros no firmamento. O que é o firmamento? Aquela cúpula que ele criou, não é? Que separa as águas de cima das águas de baixo. E assim se fez. Deus fez os dois luzeiros maiores. Aqui nós temos uma ideia de que a lua ilumina, não é? Ou que ela teria luz própria, o que a ciência iria rebater depois. Mas vamos continuar. O grande luzeiro com poder de dia e o pequeno luzeiro com poder da noite. E aí ele fez as estrelas. Deus, aqui vai dizer onde é que Deus colocou, gente, as estrelas, o sol e a lua. Diz assim,
Olha, é a Bíblia que fala sobre isso. Não, não é os terraplanistas que inventam. Não é. Está dito aqui. Deus os colocou no firmamento do céu. No versículo anterior está dito: e Deus deu ao nome do firmamento céu. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom ouvir tarde de manhã, quarto dia. Então, deixe somente eu dizer para vocês o que é que nós estamos vendo aqui. Estamos vendo a criação, primeiro houve água, e para criar, Deus precisou separar águas de baixo de águas que estão acima e colocou uma cúpula. A essa cúpula, como um prato sobre a terra, ele deu o nome de céu, porque separa as águas de lá das águas de cá. E agora, ele iria criar os dois grandes luzeiros. Um o sol e o outro a lua. E as estrelas. E as estrelas eles iriam colocar sol e lua também no firmamento. Então é isso que está dizendo na Bíblia. Sabe? Não vai falar aqui de planetas externos, que tem nomes inclusive de divindades pagãs, que é Marte, Vênus, Júpiter, Urano, Plutão. Essas divindades com nome pagãos não aparecem na criação do Senhor. Não está aqui dessa divindade que criou esse espaço. Mas vamos continuar. E Deus disse: fervilhem as águas dos seres vivos e as aves voem acima do céu. Sob, veja lá, o firmamento do céu, e assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam, segundo a sua espécie, as aves aladas, e viu que era bom. Deus abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas das marés, e as aves se multipliquem sobre a terra. Isso foi no quinto dia. E Deus disse, veja que coisa, ainda no quinto dia. Porque todos os outros dizem assim, e esse foi o primeiro dia, esse foi o segundo, e está terminado. Aqui o autor comenta exatamente sobre o que Deus falou, sobre a vida abaixo do firmamento e nas águas, e as feras segundo as suas espécies, as aves aladas, e diz, e continua, e Deus disse, façamos o homem, nossa imagem, como nossa semelhança. Veja que ele não se refere à minha semelhança. É muito interessante ver os evangélicos dizendo, porque o homem foi feito à semelhança de Deus. Veja que coisa interessante. Mas aqui não se fala de um Deus. Fala-se exatamente. Ele vai usar a palavra nossa. Nossa imagem e nossa semelhança. Deixo bem claro que quando isso aqui foi escrito aí entre os judeus, não havia essa situação da Trindade. Essa situação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é uma coisa judaica e inicial da Bíblia. Os judeus, eles não acreditam em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe isso. Isso foi criado a posteriori no Concílio de Nicéia, pelos bispos e papas. Depois, a igreja evangélica, que parece, segundo aí esse continuador da obra do fracassado Daniel Mastral, porque foi um fracassado, isso aí vai haver, a polícia os peritos
Eles estão fazendo toda a perícia da vida, a vida dele de cabeça para baixo, para dar uma satisfação à sociedade, e irá dar. Nós iremos ver como foi o óbito da ex-esposa, toda a carga que ele passou por sobre o menino, o filho que também deu fim à sua vida, todas as mentiras que ele veio trazendo no seu livro Filhos do Fogo, todas as mentiras e os testes que ele falou que teve que passar. Todo o indivíduo criou um personagem que foi amado pelos evangélicos, como nós já falamos, não tem mais essência evangélica, porque agora o que existe é a teologia da prosperidade, um foco no apocalipse, né? Então existe isso, e um ataque às outras comunidades. Jesus, que não atacava nenhuma comunidade, que dizia: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, o que nós estamos vendo aí já perdeu há muito sua essência, né? Sempre falo na tribuna evangélica em poder da política que estava todo mundo aí orando e pregando. Isso aí aborrece muita gente, né? Eu ligo foda-se para essa gente aí, mas na verdade é que colocaram o joelho em terra e o abençoado aí com o voto de milhares de brasileiros foi nada mais nada menos do que José Inácio Lula da Silva. Receba. Deus criou o homem, aí é que vai dizer, né? Sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, ele o criou. Agora, algo que vai mexer muito, que a gente vai dar continuidade no outro vídeo. Homem e mulher, ele os criou. Não é muito interessante, porque a gente vai perceber que havia um ser misógino, como Platão iria comentar nos seus escritos, que no princípio o ser tinha 4 braços, 4 pernas, e ele andava como quem anda bolando, como uma roda mesmo. E quando se voltou contra a divindade superior, essa divindade o separou em 2. E aí as partes fortes buscaram o seu igual e as partes fracas o seu contrário. Nós iremos falar sobre isso em outro vídeo, iremos nos aprofundar também na questão de Platão, mas agora nós estamos trabalhando a criação, e diz assim, esse ser andrógeno, ele foi criado, né? Esse ser que era homem e mulher ao mesmo tempo. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. E concluindo, Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente e que estão sobre a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão sementes, será o vosso alimento. Aqui não há alimentação de animais. A todas as feras e todas as aves do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento as verduras das plantas. Então, para tudo, a divindade aqui, ela não deu ao tigre, ao elefante, não deu essa história de comer carne, não deu esse livre-arbítrio de comer carne, mas a verdura das plantas. E assim se fez. Deus viu tudo que tinha feito, era muito bom. Houve uma tarde, manhã, 6º dia. Aqui eu termino esse vídeo de meia hora para a gente dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, que começa hoje e só termina no fim. Então,